Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje nossa aula é de ciências. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre polinização e dispersão. Conforme a gente já estudou nos capítulos anteriores, as flores são responsáveis pelas reproduções das plantas. Como? Como é que ela consegue ser responsável? Porque a flor, ela produz um pó amarelo chamado de pólen, né? Muitas plantas precisam da ajuda dos animais para realizar a polinização. Então, polinização é o pólen que sai da planta. A polinização é o processo pelo qual o grão do pólen é levado de uma flor a outra, dando origem ao embrião, que fica protegido dentro da semente. Este processo é fundamental para que essas plantas se reproduzem. Então, algumas vezes as plantas precisam da ajuda dos animais para carregar esse pólen de uma planta para outra, para assim formar uma semente. Os frutos guardam e protegem as sementes em seu interior. Muitos animais, como os morcegos e as aves, alimentam-se desses frutos e defecam, acabam espalhando a semente pelo ambiente, em um processo chamado de dispersão. Então, a dispersão é quando os animais defecam essa semente que eles consumiram. A dispersão é o processo pelo qual as sementes são espalhadas pelos ambientes, as quais podem germinar e se desenvolver em uma nova planta. Esse processo também pode ser realizado pelo vento e pela água. Vamos observar que na página 26 tem algumas imagens, olha só. Você vai observar aí na apostila de vocês. Vamos lá? Tanto a polinização quanto a dispersão de semente podem ocorrer com a ajuda de animais ou de fatores de ambiente, como água e o vento. Então, aquela parte que a prof falou, que os animais defecam a semente, também podem ser realizado, com a ajuda de água e de vento, quando o vento carrega essa frutinha ou essa semente, Então, vamos lá para alguns tipos de exemplos, Os tucanos, eles comem o fruto do mamoeiro e os defecam, espalhando suas sementes por diversos lugares. Olha só a imagem do tucano. Então, o tucano, ele auxilia nessa produção, Como são leves, as sementes de dentes de leão são transportadas pelo vento. Então, a semente de dentes de leão, ela se transporta pelo vento, assim espalhando a sua sementinha pela terra. Os grãos do pólen de algumas flores de capim são levadas pelo vento. Então, a gente percebe que alguns capins possuem esse pólen, E com o auxílio do vento, eles são levados para as terras, Para a reprodução. As sementes de picão ficam grudadas no pelo de alguns animais, como os gambás. Conforme esses animais se movimentam, elas vão caindo no chão, podendo germinar e dar origem a novas plantas. A cutia, ela se alimenta das sementes de uma planta chamada jatobá. Esse animal tem o hábito de enterrar sementes para ter alimento em outras estações. Então, a gente já pode ter assistido algum filme que a gente vê, esse animal fazendo isso. Quando ele muda de território, esquece alguma semente ou é predado por felinos. A semente que ficou enterrada germina e dá origem a uma nova planta. Olha só o animalzinho, a cutia, Os beija-flores estão entre os principais responsáveis pelo transporte de grão de pólen. Então, quando ele vai lá na plantinha, dá um beijinho na plantinha, ele já pega o seu pólen e
leva para outra planta, né? Quando a abelha procura um alimento em uma flor, parte do pólen fica grudada no corpo dela. Ao buscar alimento em outra planta, o pólen que estava no seu corpo passa para esta. Dessa forma, a flor que recebeu o pólen pode ser fecundada e gerar outra flor. E as borboletas transportam os grãos do pólen, né? Porque a borboleta, ela passa de uma árvore para outra, assim, levando essas sementes, esses pólen, né? Então, esse processo que a gente acabou de ver é chamado de polinização e dispersão. Lembrando que a polinização é o processo pelo qual o pólen é levado de uma planta para outra, né? E a dispersão é o processo no qual a semente é espalhada pela terra, pelo vento, né? Pelos animais, quando os animais colocam no seu corpo, acabam pegando a semente pela defecação, né? Então, esse é o processo. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, é só chamar a prof na terça-feira, que a gente vai ter aulinha online, e a prof a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Beijinho pra vocês, até a próxima.